Texto da palavra de Deus em Mateus capítulo 12, versículo 18 a 21. Diz assim: Eis o meu servo a quem escolhi, o meu amado em quem tenho prazer. Porei sobre ele o meu espírito, e ele anunciará justiça às nações. Não discutirá nem gritará. Ninguém ouvirá a sua voz nas ruas. Não quebrará o caniço rachado, não apagará o pavio fumegante, até que leve a vitória à justiça. Em seu nome as nações porão sua esperança. Queridos irmãos, amigo e amiga, preste atenção. O mundo em que vivemos já conheceram nomes que impactaram gerações, transformaram mentes, promoveram ideologias. Por exemplo, nomes de filósofos como Sócrates ou Platão, ditadores como Hitler ou Mussolini, religiosos como Buda ou Maomé. Enfim, todos esses homens tiveram suas marcas na história. Mas nenhum desses nomes é comparado ao de Jesus Cristo. Nenhum desses nomes é comparado àquele que é o único, irrepetível, único e verdadeiro. O nome, a pessoa de Jesus, que pisou o planeta Terra e, de fato, impactou a história. Ele, Jesus, sim, mexe com todas as estruturas da história. É o nome mais pesquisado. É o nome mais citado, mais aclamado na história. O apóstolo Paulo, em forma poética, doutrinária, declarou da seguinte maneira a pessoa de Jesus. Filipenses 2, 9 a 11, eu quero que todos vocês leiam, mas leiam bem forte mesmo esse poema, esta declaração, este hino tão especial, tão poderoso. Todos juntos vamos ler. Pelo que Deus o exaltou, dando o nome acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confessa que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Tudo por Ele, tudo isso porque Ele declarou ser o Filho de Deus, o eterno, o caminho, a verdade e a vida, o único meio de redenção, o único que pode credenciar a salvação, que pode unir, reconciliar o homem com Deus. E aqui nesse texto que lemos, de Mateus 12, 18 a 21, Mateus enfatiza bem as características de Jesus, declarando serem estas características como um cumprimento da profecia de Isaías, capítulo 42, versículo de 1 a 4, aonde já se era profetizado a maneira como Jesus haveria de se manifestar, de se revelar. Jesus se retira do lugar aonde estava, porque não desejava provocar deliberadamente um conflito com os fariseus, que já estava planejando matá-lo, por causa de suas declarações e curas, principalmente nos dias de sábado. Esse texto lido nos oferece uma das mais belas e ricas ideias sobre a relação que Jesus estabelece em questões de amabilidade, em questões de simpatia e compassibilidade com a dor humana, com a fraqueza, com a debilidade e a miséria nossa de seres humanos caídos, tantas vezes derrotados pelos efeitos do pecado em nossa vida. O que vemos é fato. Jesus trouxe cura,
trouxe libertação, trouxe alívio, descanso, tratamento individual. O ministério de Jesus é profundamente poderoso, com capacidade de tratar o ser humano por completo. Dimensões de tratar o ser humano em várias dimensões. Dimensões que seja no âmbito emocional, no âmbito espiritual e também no âmbito físico. E esse Jesus, que é Deus, que se manifestou, e que nessa noite, eu e você, nós vamos aqui meditar, e eu quero apresentar o jeito maravilhoso desse Jesus agir. O jeito maravilhoso que Jesus, naquele instante, naquele contexto de Mateus, se manifestou. E que hoje também se manifesta desse jeito, dessa maneira, do jeito maravilhoso, do jeito poderoso dele agir, em prol da alma que está sedenta, em prol da alma que está vazia, em prol da alma que está ferida, em prol da alma que quer restauração, que quer um motivo, uma razão para viver, que quer um grande amor para se viver e experimentar. É o jeito maravilhoso de Jesus agir. E em primeiro lugar, o jeito de Jesus agir é poderoso, porque ele não viola a vontade humana. Ele não viola a vontade humana. Algo que Deus respeita, que Deus jamais vai extrapolar, é a tua vontade. Guarde isso. Deus sempre respeitará tuas escolhas. Por isso que no texto aqui, Mateus ele está declarando exatamente isto. Repetindo aqui o que Isaías havia dito. E que o próprio texto está revelando, porque diz lá no versículo 19, ali na primeira frase, não discutirá, nem gritará, ninguém ouvirá as suas vozes na rua. Ou seja, Jesus não veio para contender, discutir ou reprimir. O ministério de Jesus não é realizado na força. Não é colocado goela abaixo, como diz alguns. Não é forçado, não. É diferente de uma religião que tenta te adestrar, que vai tentando ali te adestrar de uma maneira a qual você tem que ser, daquela forma igual um robozinho, não. É diferente de uma religião, isso porque o ministério de Jesus, a vida com Jesus, tem a ver com um relacionamento de fato com Ele. Tem a ver com amizade. Tem a ver com uma confiança, com uma liberdade. É tão verdade que vemos nos evangelhos que Jesus sempre fez um convite. Sempre deixou para que as pessoas escolhessem. A Bíblia diz, por exemplo, em Lucas 9, 23, dizia a todos, se alguém quer vir após mim. Se alguém a vir, ele coloca uma posição, uma possibilidade de escolha, cuja pessoa pode escolher, segui-lo ou não. Em outra ocasião ele disse, vinde a mim. Como sendo uma postura de decisão da pessoa ir a ele. Jesus sempre deixou uma condição de escolha para segui-lo, isso porque o jeito poderoso dele agir, ele não viola a vontade humana. É por isso, meus irmãos, que ter Jesus, viver Jesus é importante. Viver Jesus deve partir de uma decisão voluntária do coração, que uma vez a nossa mente, a tua mente, iluminada e convencido pelo poder do Espírito Santo, diz sim à graça de Deus. Jesus não veio para contender, discutir, protestar, gritar, acusar ou reprimir. O que vemos, na verdade, no Evangelho é uma conspiração silenciosa do amor de Deus, com a intenção de lhe conquistar, para escrever uma nova história, uma nova vida.
Esta é a razão que o Evangelho de Jesus deve fluir dentro do coração como uma fonte de águas, e assim dia a dia vamos decidindo permanecer no amor de Jesus. Como ele deixa claro em João capítulo 15, versículo 9, ele diz: como o Pai me amou, assim eu os amei, permaneçam no meu amor. Jesus está dizendo que temos que escolher permanecer no amor dele. Porque o amor dele já foi dado. O amor dele já foi entregue. Já foi declarado, já foi feito. O amor dele por você já foi. Você já é alvo do amor dele. Você já é esse canal do amor dele. Já. Mas temos que escolher, porque Deus ele não viola, ele age, ele faz a transformação, ele age, ele traz essa razão de viver para quem de fato quer. Por isso não gritará, ele não há de entrar-se de goela abaixo na mente da pessoa, na vida da pessoa. A pessoa tem que se abrir, tem que querer. Jesus está fazendo esse convite a mim e a você hoje, mas lembre, ele só age em quem quer, pois ele respeita a vontade humana. Certa feita lá, por exemplo, em o Evangelho de João, capítulo 5, a Bíblia fala de um homem que já estava há 35 anos à espera de um milagre. E Jesus se achega a ele, se achega naquele lugar, chamado Tanque de Siloé. Chegando lá, Jesus faz a pergunta para aquele homem: escuta, você quer ser curado? Jesus, sabendo que ele já fazia 35 anos, mas ele faz essa pergunta: você quer de fato ser curado mesmo? Por que ele faz essa pergunta? Porque é no coração que quer. Ele não viola a vontade humana. A ação dele agir é essa, o jeito dele agir é respeitando completamente o que de fato o ser humano quer, o que de fato você quer. Só haverá uma ação de Deus em seu coração, escute isso, se você de fato quiser, se você de fato se abrir, se você de fato estar disposto. É por isso que ter Jesus é tão importante. Ele não viola a nossa vontade, ele nos respeita. É o jeito poderoso dele agir, respeitando se de fato você realmente quer viver ele, quer viver a novidade de vida que ele está lhe oferecendo. É uma oportunidade que ele dá. Ele sempre faz esse convite: olha, você quer? Você de fato quer viver essa vida? Você de fato quer ter essa consciência? Ele não viola a vontade humana. Em segundo lugar, o jeito de Jesus agir é poderoso porque ele restaura a alma ferida. Esse Jesus que é Deus, que é Senhor, que é soberano, ele restaura a alma ferida. E Mateus, ele deixa isso bem registrado em Mateus capítulo 12, versículo 20. Ele diz: não quebrará o caniço rachado. Há muito tempo atrás, Isaías havia profetizado que o Messias agiria com misericórdia. Ele não quebraria o caniço rachado. Hoje, lendo o livro de Mateus, por várias vezes, em várias passagens, está enfatizado Jesus assim: Jesus se compadeceu daquela multidão. Jesus se entristeceu com aquela multidão porque eram como pessoas que estavam desalentadas. Jesus, ele sempre se compadeceu dos seres humanos, das vidas, das pessoas. Ele sempre se importou com o que se passa dentro no ser, no sofrimento da pessoa. Ele sempre teve essa compaixão. E Isaías, ele profetizou isso, e Mateus aqui traz novamente que ele não quebraria o caniço rachado, ou a cana quebrada. Eu quero explicar algo para você a respeito disso. O caniço, ou cana quebrada, o caniço, era um tipo de capim que crescia à beira do rio Jordão, como se fosse um canudo. Os meninos, com muito carinho, tiravam o miolo desse caniço e usavam como se fosse um instrumento musical, soprando através dele.
Somente que, às vezes, ao tirar o miolo, o caniço rachava. E o que eles faziam, então? Como havia tantos outros na beira do rio, quando o caniço rachava, eles terminavam de quebrar, eles esmagavam aquele caniço, acabavam de quebrar, e jogavam fora. Porque para eles o caniço não servia para mais nada. Não tinha mais serventia nenhuma. E a comparação que faz aqui, a comparação é essa. É que a vida do ser humano às vezes é como um caniço quebrado, cujas circunstâncias da vida, acontecimentos, escolhas, enfim, fatos e fatos. A vida parece que acabou, quebrou, desabou. E o sentimento é de que não tem mais como reconstruir, de que não tem mais jeito. E principalmente que uma das coisas que Satanás, ele busca fazer, ele busca realizar, Satanás e seus demônios, é isso, é fazer com que a pessoa que está completamente quebrada venha a acreditar que não existe mais solução. E mais ainda, faz acreditar, olha, não tem jeito mais, não adianta nem voltar para Deus, você não tem mais cura, meu amigo. Essa situação não tem mais jeito, não tem como mais. É o sentimento que fica. E às vezes vem um medo de experimentar algo que possa se transformar, porque ficamos sempre na defensiva. E o que o texto está dizendo é que Jesus, o jeito de Jesus agir é que ele não quebrará. Saiba de algo muito importante, que é fato: Jesus não termina de esmagar as pessoas que já estão quebradas pela vida e a circunstância. Ou seja, ele não vai descartar você, ele não vai descartar ninguém que já esteja quebrado, ele não descarta. Ele não desiste. Jesus não veio esmagar, oprimir, despedaçar os que já estão quebrados. Ele não veio humilhar, diminuir, arrasar os que já se sentem humilhados, rebaixados e arrasados pela circunstância da vida. Ele veio para restaurar. Ele veio para trazer restauração. É tanto que a Bíblia diz que uma mulher sem nome, apanhada em adultério, foi lançada aos pés de Jesus por alguns mestres da lei. O seu pecado foi exposto publicamente. E esses homens exigiam que Jesus esmagasse essa mulher. Porque diziam, olha, a lei diz. Mas era algo injusto, porque aquela mulher adúltera era para estar o homem também, cujo estava adulterando com ela. Mas ela estava sozinha, foi lançada ali. E eles insistissem que Jesus a esmagasse, que ele quebrasse o caniço rachado. Ele se recusou a ferir aquela que já estava ferida. E a Bíblia diz que Jesus a perdoou e disse apenas: vai, não peques mais, tome cuidado, cuida da sua vida agora. Jesus viu aquela mulher e pensa no quadro. A própria mulher, naquela circunstância, não precisava falar nada, porque ela mesma era a oração da misericórdia. O próprio estado que ela sentia era isso, e Jesus praticamente olhando nos olhos, disse: olha, vai, você está perdoada. É algo forte que ele diz: você está perdoada. Isto porque ele tomou os pecados dela sobre si, assim mesmo como faz com os nossos também. A Bíblia também diz que ele transformou a vida de um homem que vivia possesso, vivia vivendo o horror de viver esquizofrenicamente nos túmulos dos cemitérios de Gadara. E Jesus age com misericórdia, porque o único desejo dele e o poder dele, o jeito dele agir, é de restaurar. Jesus age com misericórdia, porque esse é o único desejo dele. Ministrar perdão, cura, restaurar o coração partido, erguer o desalentado, aliviar o cansado e oprimido e sobrecarregado pelos vendavais da vida. É isso que é o jeito de Jesus agir. Certa vez, Jesus, ele disse: eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo, entrará, sairá e achará pastagem. Veja que ele é a porta por onde você entra e consegue encontrar alimento.
e consegue encontrar maturidade para sair e encarar a vida perdoado, perdoada, encarar a circunstância. Agora preste atenção em algo muito importante, que esse Jesus, que não esmaga e entende a sua e a minha real situação, esse Jesus também nos confronta e exige da alma restaurada um compromisso sério com as verdades do Evangelho. Ele restaura, ele não esmaga, ele não condena, mas ele chama para um compromisso. Ele chama para um compromisso, assim como ele fez com as pessoas a quais ele curou. Olha, vai, tome cuidado para que não aconteça coisa pior, ou seja, se trata. Cuidado com as suas decisões. Ele nos confronta. E essas verdades implícitas está na Bíblia, está na palavra de Deus, bem clara. Está implícita na palavra de Deus. Um exemplo, Mateus, de 5 a 7, você pode ver ali. Em Mateus, do capítulo 18 até o capítulo 25, tem orientações. O apóstolo Paulo, em Romanos, capítulo 12, versículo 1 a 2, tem todas as orientações bíblicas da palavra de Deus que você precisa. A igreja pode te ajudar em relação a isto. Trazendo para você, mostrando esse caminho através do discipulado. É preciso entender que Jesus não esmaga. Ele entende, ele compreende a dor, mas ele chama para um compromisso. Para uma restauração que é um processo. Que é um andar caminhante com ele, dia a dia, aprendendo com ele. Dia a dia agregando verdades. Esta é a razão do porquê Jesus é importante. Ele nos restaura e nos posiciona para uma vida completamente moldada por Ele. É o jeito poderoso dele agir. E por fim, em terceiro lugar, o jeito de Jesus agir é poderoso porque Ele reaviva a nossa força. Ele reaviva a nossa força. Mateus, ele deixa bem claro, no versículo 20 que nós lemos, não apagará o pavio fumegante. Não apagará o pavio fumegante. O pavio fumegante. Olha, no tempo de Jesus as pessoas usavam lâmpadas, ou seja, lamparinas com azeite. Quando o dono da casa esquecia de abastecer a lamparina com azeite, o pavio queimava seco. Então o dono da casa pegava este pavio fumegante e jogava fora. E o substituía por um novo pavio, onde ele restabelecia com azeite para queimar adequadamente. Agora Jesus não apaga e nem descarta o pavio fumegante. Como disse Mateus, ele abastece, ele nos abastece com o azeite, com o seu Espírito Santo e usa a sua vida para a glória dele. Jesus não veio apagar a chama da esperança em nossos corações. Pelo contrário, ele veio reavivar a pequena chama, a pequena centelha de fé que existe no coração humano, por menor que seja. Talvez sua esperança seja pequenininha. Seja ali uma fumacinha. O que a Bíblia está dizendo é que Jesus reacende isso novamente. Reacende o ânimo. Esta é a razão que a Bíblia diz que Deus trabalha para os que esperam nele. Às vezes muitos estão aguardando há tempos a restauração, e está ali fumaciando e dizendo, olha, daqui a pouco vou ser descartado, descartada. Mas ele, Jesus, ele reacende novamente a esperança. Reacende novamente o ânimo. Ele age na vida daqueles que esperam. Talvez você esteja aqui hoje com uma postura de desistência da vida. Talvez você esteja completamente entregue ao desânimo. Talvez você sente que suas forças se esgotaram todas e você sente que a sua fé acabou. Eu quero lhe dizer que Jesus está aqui para reacender a fé em teu coração e lhe restaurar o ânimo. Restaurar o ânimo na sua vida.
Isaías capítulo 57, versículo 15, a palavra de Deus é clara e diz assim: porque assim diz o alto, sublime, que habita a eternidade, o qual tem um nome de santo, habito no alto e santo lugar, mas habito também com o contrito, abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e vivificar o coração dos contritos. É o jeito de Deus, é o jeito de Jesus agir. Ele vai vivificar teu coração. Ele vai lhe dar força. É por isso que viver Jesus, ter Jesus é importante. É o jeito poderoso dele agir. É tanto que o apóstolo Paulo, vivenciando um momento tão difícil na vida, vivenciando uma situação difícil, ele diz assim: na minha primeira defesa, ninguém foi ao meu favor, antes todos me abandonaram, que isso não lhe seja posto em conta. Agora olha o jeito de Jesus agir. Paulo entendeu, compreendeu, olha o jeito poderoso de Jesus agir. Mas o Senhor me assistiu e me revestiu de força, para que por meu intermédio a pregação fosse plenamente cumprida, e todos os gentios a ouvissem, fui libertado da boca do leão. E ele tem essa esperança: o Senhor me livrará de toda a obra maligna e me levará a salvo para o seu reino celestial. A Ele a glória pelo século do século. Querido irmão, querida irmã, Ele nos torna forte para enfrentar o dia mau. Ele reacende a nossa fé, nos levando a crer, a se levantar e prosseguir, pois ter Jesus é importante, porque Ele nos enche de esperança e força. Esse é o jeito poderoso dele agir. Por isso, querido povo de Deus, estas são as palavras de Jesus ao meu e ao teu coração. E o que vamos fazer com essas verdades? Sabendo que Jesus age dessa maneira. E Jesus está aqui esperando a tua decisão, se quer. Jesus só está esperando a tua ação de fé. Se for de cura que você precisa, Ele é, e eu creio, o dono da vida. Aquele que conhece todas as dimensões da nossa vida. E segundo a sua soberana vontade, a vontade dele, Ele vai realizar o que de fato você precisa, no jeito dele. Se for de restauração do ânimo, eu creio que Ele é a força que você precisa para dar uma guinada na sua existência. E assim prosseguir confiando sempre, pois Ele é a força que nos faz superar o momento difícil. Se for de salvação, de perdão de pecado, basta querer. Basta crer. A Bíblia diz que todos aqueles que creem, que confessem o nome de Jesus, que decidem seguir Ele e manter uma disposição mental em Cristo Jesus, torna-se filho de Deus e é salvo. No jeito dele, da forma dele. Coloque a mão no seu coração. Pai Celeste, temos aqui várias pessoas, Senhor. Várias pessoas passando por momentos diferentes na vida até. Pessoas que precisam de cura. Pessoas quebradas pelas circunstâncias da vida, ou talvez até sem esperança. Aonde, Senhor, o ânimo está só ali, uma fumacinha. Pessoas pensando em desistir, Senhor. Pai, eu oro para que essa mensagem toque. Que o Senhor é aquele que não esmaga. Que o Senhor é aquele que age no coração, que de fato quer, que de fato pela fé dá um passo de fé, crendo e querendo de Ti, Senhor. De que Tu és aquele que renovas a força. Por cada vida, Senhor. Que o Teu poder se manifeste agora em nome de Jesus, para restauração e cura. Amém. Amém. Missionária Central de Maringá.